Salve, fiel! Tudo beleza com vocês? Tô aqui para mais um blend de informações. Já deixa o like, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e tamo junto. Fiel, o Corinthians consultou o Gustavo Mantuan, atleta do Zenit. Isso mesmo, fiel. De acordo com o meu timão, o Corinthians consultou a situação de Gustavo Mantuan, ex-Corinthians que está atuando na Rússia pelo Zenit. A proposta então seria de empréstimo, já que com a chegada do Arthur no Zenit, o Mantuan acho que não vai ter tanto destaque e não vai ser tão titular assim na equipe, então retornar ao Brasil não seria algo tão ruim para ele. Lembrando que o Corinthians já consultou para ver como está a situação do atleta no clube e os valores também. O Corinthians consultou o staff de Gustavo Mantuan do Zenit da Rússia para saber as condições de um possível retorno. A conversa não evoluiu inicialmente, mas a negociação não está descartada, uma vez que Mantuan viu a concorrência e sua posição aumentar com a chegada de Arthur ao clube russo, fazendo com que o atleta de 22 anos não descarte um retorno ao futebol brasileiro. E aí, fiel, você é a favor da volta de Gustavo Mantuan caso ele realmente retornasse? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre isso. Galera, e para quem duvidou da contratação do Matheus França, aqui está uma foto dele já no CT do Corinthians treinando com o elenco. Aqui está ele já no CT Dr. Joaquim Grava treinando normalmente com o time. Augusto Melo falou ontem na entrevista que ele foi do Jogo Aberto que já estava contratado e assinado, e ele já estava treinando normalmente. Então aqui está a foto dele treinando normalmente, como vocês podem ver, é oficial realmente. Cara, no meu último vídeo sobre o Matheus França, as pessoas perguntaram o seguinte: Matheus França não é o meia do Flamengo? O nome dele não é Mateuzinho? Enfim, galera, é o seguinte, o Matheus França, que no caso é o Mateuzinho quer ser chamado pelo nome real dele, que é Matheus França. Então, se você vê agora chamando o Mateuzinho de Matheus França, é porque o nome real dele é Matheus França. Ele pediu para ser chamado de Matheus França. Mateuzinho não existe mais, agora é Matheus França, lateral direito. E aí, Fio, o que você achou disso? Comenta aí. O presidente Augusto Melo se nega a assinar o contrato de empréstimo com o Flamengo pelo Mateuzinho. Isso mesmo, fiel. Augusto Melo, presidente do Corinthians, se nega a assinar o contrato de empréstimo pelo Matheus França. O motivo é simples. O motivo, segundo o mandatário do Corinthians, é que o atual acordo proposto pelo clube carioca não é tão interessante para o time do Parque São Jorge. O Corinthians entrou em contato com o Flamengo exigindo a alteração de 2 cláusulas no contrato de cessão por empréstimo de Matheus França, incluir uma taxa de vitrine ao Corinthians caso o Mateuzinho seja vendido ao longo de 2024 e retirar a possibilidade de o Flamengo solicitar o retorno do atleta a qualquer momento durante a temporada. E caso o impasse seja resolvido, o Mateuzinho assinará um contrato de empréstimo por 1 ano, sem o valor de compra pré-estabelecido, e competirá pela posição com Fagner e Rafael Ramos. Então é simples, fiel. Caso o Mateuzinho se destaque pelo Corinthians e o Flamengo queira vender ele durante o ano, o Corinthians quer uma taxa pela essa compra por ele ser a vitrine, porque o Mateuzinho jogou muita bola no Corinthians. A segunda cláusula é simples: o Corinthians não quer que o Mateuzinho volte para o Flamengo durante a temporada. Ele quer contar com o atleta até o último dia de seu empréstimo. Então é isso que o Augusto Melo está tentando fazer. Na minha opinião, está correto sim. E você, galera, concorda com essa afirmação de Augusto Melo? Comenta aí que eu quero saber sobre. O Corinthians acabou de divulgar a lista A e a lista B de inscritos no Paulistão, e eu vou ler aqui os nomes que estão inscritos nessas listas, então vamos lá para a lista. Começando pela lista A, vou falar os nomes divulgados então. Goleiros: Cássio, Carlos Miguel, Donelli. Laterais: Hugo, Diogo Palacios e Fagner. Zagueiros: Veríssimo, Félix, Torres, Caetano e Gustavo Henrique. Volantes: Michael, Raniel e Fausto Vera. Meias: Matias Rojas e Matheus Araújo. Atacantes: Yuri Alberto, Romero e Gustavo Mosquito. Lembrando que o Rodrigo Gago está fora por conta de documentações, e Matheus Bidu e Rafael Ramos não foram inscritos porque ambos não fazem parte dos planos de Mano Menezes para 2024. Até o dia 17 de fevereiro, o Timão pode inscrever mais 8 atletas. E agora, partindo para a lista B de atletas inscritos no Paulistão, temos Cadu, Felipe Longo, Cauê, Matheus Corrêa e Matheus Roger de goleiros. Laterais: Caipira, Pelegrim, Caio, Léo Agostinho, Léo Maná, Vitinho e Vitor Mer. Meias: Adrian, André, Brando Bidon, Guilherme Biro, Luiz Gustavo, Bahia, Pedrinho, Rian, Thomas Agostinho, Thomas Lisboa e Iago. Atacantes: Arthur Souza, Giovanni, Guilherme Henrique, Igor, Kaique Ferrari, Juninho, Roberto e West. E aí, Fel, o que vocês acharam de ambas as listas? Comentem aqui embaixo que eu quero saber sobre. O Corinthians persiste na contratação do volante Eric do Atlético Paranaense. É isso mesmo, Fel. Segundo o jornalista, o Corinthians não desiste de contratar o volante do Atlético Paranaense. No caso, o Eric, volante titular da equipe atleticana. Segundo o jornalista Samir Carvalho, o Corinthians não desiste de contratar o volante Eric do Atlético Paranaense. O time alvinegro deve fazer uma investida para tirar o atleta da equipe do Furacão. O jogador da equipe atleticana quer muito reforçar
o elenco paulista, mas a diretoria não quer perder o jogador tão facilmente, por isso estão fazendo um jogo duro. Hoje o Atlético Paranaense pede 6 milhões de euros pelo volante titular da equipe atleticana. Lembrando que o presidente Augusto Melo disse já em entrevistas que o Corinthians não negociou com o Eric, inclusive o Rubão falou isso também em uma das coletivas de imprensa que teve de apresentar jogador. Ele falou, não lembro qual, mas ele falou que não estava negociando com o Eric, que era coisa implantada da mídia. Mas aí, fiel, o que você acha sobre esse caso? Comenta que eu quero saber sobre. O Corinthians quer mais dinheiro caso venda Fausto Vera. É isso mesmo. Como foi falado ontem pelo Fabrício Romano, o Olympiacos ofereceu 6 milhões de euros para o Corinthians em troca do Fausto Vera, né, para contratar o argentino volante. Só que é o seguinte, o Corinthians recusou essa proposta e agora quer 8 milhões de euros pelo Fausto Vera. A informação é do Samir Carvalho, café do setorista, é o seguinte: o Corinthians recusou uma proposta do Olympiacos da Grécia por 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais por Fausto Vera. A diretoria quer 8 milhões de euros, 42 milhões de reais. Mas acredita que pode fechar negócio por 7 milhões de euros, que é 37 milhões de reais. Vale lembrar que a diretoria quer 8 milhões de euros, 42 milhões de reais, o mesmo valor que contratou do Argentino Júnior na época. Só que 40 milhões de euros na época, hoje 42 milhões. E fiel, você é a favor da venda de Fausto Vera para o Olympiacos ou você quer que ele permaneça no elenco? Eu, particularmente, quero. E você? Comenta o que você acha sobre isso.